Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Wikigel. O nosso encontro hoje vai falar sobre formas de aprendizagem. Então hoje não vamos estar falando nem sobre geografia, nem sobre sociologia, mas a forma como nós aprendemos. Vou te dar algumas dicas para render mais nos estudos. Então, fica com a gente até o final e se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreve aí, aperta o link, faça com que o nosso canal possa chegar a mais estudantes como você. Vamos então à nossa aula de hoje? Bom, pessoal, trabalhando com alunos há 25 anos na sala de aula, eu percebi que as formas que os alunos têm para aprender são muito diversas. Por exemplo, tem aluno que aprende muito bem ouvindo o professor falar. Já tem alunos que não conseguem prestar atenção no professor, precisa estar mexendo em alguma coisa toda hora, não consegue se concentrar em ouvir uma pessoa. Outros, pelo contrário, ele tem uma facilidade muito grande em ler. Ele aprende muito bem escrevendo, fazendo as suas leituras, fazendo anotações. Então, cada aluno ele tem uma característica de aprendizagem. Nós chamamos de aprendizagem auditiva, aprendizagem visual e aprendizagem sinestésica. Vamos dar algumas dicas para você identificar qual é a sua forma de aprendizagem. Vamos à primeira, visual. Bom, na aprendizagem visual, o aluno tem na aprendizagem uma facilidade muito maior quando ele vê, quando ele observa, quando ele lê. Principalmente aquele aluno que precisa de uma imagem para poder exemplificar o assunto trabalhado. Então, esse aluno, eu dou uma dica, risque com cores bem coloridas o conteúdo que você está estudando. Por exemplo, vamos imaginar que você está trabalhando aí o conteúdo de urbanização na disciplina de geografia. Então, é claro, se eu estou trabalhando urbanização, estou trabalhando sobre cidades. É bem interessante eu começar a criar imagens mentais sobre cidades e depois eu riscar em uma folha de papel algumas características dessas cidades com cores diferentes. Lembra, tem aluno que gosta de usar marca-texto, canetas coloridas, esses alunos são visuais. Esses alunos aprendem chamando a atenção para a visão. É um canal de aprendizagem super eficiente e que você precisa estar aí criando mecanismos para que ela fique mais eficiente possível. Então, o visual gosta de ler, mas a leitura, ela precisa ser consistente. Então, marcar os pontos que você leu, marcando com marca-texto, grifando, retirando pedaços do texto e copiando. Então, quando você copia parte do texto, você reforça o canal da aprendizagem visual. Então, essa dica aí para quem tem aprendizagem visual. Bom, a aprendizagem auditiva é um outro canal super importante da aprendizagem. Você quer ver se você é ou não auditivo? Bom, você é aquele aluno que assiste a televisão, ouve o rádio, mexe no telefone e ainda dá palpite na conversa dos irmãos, dos pais? Você é auditivo, ou seja, você tem um canal aberto aonde você consegue captar, a partir da audição, tudo que ocorre ao seu redor. E essa percepção, ela vai ser armazenada de forma mais fácil no seu cérebro. Tem pessoas não, ou ele ouve televisão, ou ele ouve rádio, ou ele mexe no celular, ou ele presta atenção em quem está falando, mas tem gente que faz isso tudo ao mesmo tempo.
O auditivo presta muito bem atenção nas aulas. Ele está aprendendo com o professor falando. Se o professor não fala, ele tem mais dificuldade. Uma dica, então, se você quer aprender bastante, tendo esse canal de aprendizagem, leia em voz alta. Exatamente. Você vai ler em voz alta. Você pode até gravar você lendo e depois ouvir. Seu canal de aprendizagem vai ser reforçado. Então, você já se encaixou em uma das duas formas de aprendizagem, visual ou auditivo? Não? Então, quem sabe você não é sinestésico? O que é uma aprendizagem sinestésica? Uma aprendizagem a partir do movimento, do desenvolvimento a partir da ação, da verificação. É aquele aluno que aprende muito bem quando ele faz a atividade, quando ele coloca em prática aquilo que ele ouviu ou que ele leu. Ou seja, ele precisa ver a ação para que ele possa interiorizar esse conhecimento. Uma da característica desse aluno, ele não consegue ficar muito tempo sentado ouvindo o professor, nem muito tempo sentado lendo. Então, uma dica aí para você que é sinestésico, não fique muito tempo preso ao livro, à leitura. Dá um intervalo aí de meia hora, dá uma volta, tá? E volta aos estudos que você vai render melhor. Uma outra característica do aluno sinestésico é gostar das aulas de educação física, que movimenta bastante, ou as aulas práticas de laboratório e até mesmo as aulas de campo. Ele aprende muito mais. Bom, como nós estamos aí com poucas possibilidades de fazer essas atividades de laboratório, de campo ou mesmo de educação física, te sugiro o desenvolvimento de atividades. Reforça o seu conhecimento a partir dos exercícios propostos pelos professores e não fique muito tempo ali no espaço reservado aos seus estudos. Dá um intervalo de meia hora, dá uma volta, retorne, porque aí você consegue absorver melhor o conhecimento. Então, você conseguiu identificar qual é a sua forma de aprendizagem, auditivo, visual ou sinestésico? Vai lá nos comentários e coloca como você se identifica. Uma pessoa auditiva, uma pessoa visual ou sinestésica. Bom, como eu havia prometido a vocês, vou te dar alguma dica de estudo para que você possa ter mais êxito, principalmente nesse período de distanciamento social, em que você se torna uma pessoa mais autônoma no seu processo de aprendizagem. Ou seja, o professor não está toda hora ali dizendo, está na hora de fazer atividade, vamos estudar, preste atenção. Você precisa trazer para você essa responsabilidade. Então, algumas dicas de estudo. Primeira dica, organize um tempo para você estudar. Tente organizar um horário aonde você possa ter o mais silêncio possível, ou seja, onde você possa ter um ambiente tranquilo, onde você possa se concentrar nos estudos. Não importa muito o horário que você vai definir isso, tá? Mas que ele seja um momento tranquilo. Segundo, o espaço de aprendizagem. Não importa se você tem uma sala só para você estudar ou o quarto, se não tiver, debaixo de uma árvore, um espaço no quintal, crie um espaço de estudo. Crie um espaço aonde você possa ter liberdade para poder estudar sem muitas interrupções. Claro que nem sempre isso é possível, então tente criar um ambiente, pelo menos, que facilite a sua aprendizagem, onde os seus materiais estejam próximos a você, aonde você possa fazer anotações e, se possível, que você tenha aí condições de pesquisa em outros materiais, sejam livros, revistas ou mesmo na internet. Bom, terceira dica, cria um cronograma. Exatamente, as pessoas pensam que é uma coisa sem muita importância, mas garanto para você que faz muita diferença. Por exemplo, vamos imaginar
que você vai dedicar aí de segunda a sexta aos estudos. E você vai definir um horário específico para estudar geografia, um outro específico para estudar filosofia, outro para sociologia. Então, uma dica para você: essas áreas de conhecimento têm muito em comum. Então, se você for fazer o estudo num dia dessas atividades, faça no mesmo período, ou seja, naquele mesmo dia, tenta desenvolver as atividades da área de ciências humanas, geografia, sociologia, filosofia, vai facilitar o seu aprendizado. No outro dia, estuda aí a área de ciências da natureza, biologia, matemática, química, física. Deixa um terceiro dia para a área de linguagens, onde você pode estar trabalhando inglês, o espanhol, o português, artes, educação física. Ah, mas e aí, professora? Sobrou 2 dias. O que nós vamos fazer nesses 2 dias? Revise aquelas matérias que você tem mais dificuldade. Sempre tem uma ou outra matéria que precisa de uma atenção maior. Então, dedique esses 2 últimos dias àquelas disciplinas com maior dificuldade, aonde você pode estar organizando também por área. Se você tem dificuldade com cálculo, possivelmente tem uma certa dificuldade em química, física e biologia. Então, pega essas matérias e tenta estudá-las junto. Vai facilitar muito o seu aprendizado. Quarta dica: não desista, tá? Você é o único responsável pelo seu estudo. A sua aprendizagem depende de você. É claro que todos os outros fatores vão contribuir para melhorar a sua aprendizagem, mas garanto para você, a sua aprendizagem depende mais de você do que dos outros, tá? Então, boa semana! Se você gostou das nossas dicas, deixa o like aí, se inscreva no nosso canal, tá? E não esqueça, comente aí o que você é, sinestésico, auditivo ou visual. E comenta se você tem alguma dica de estudo que funcionou para você. Até a próxima, boa semana para todos e até a nossa próxima aula.